Stay
If you believe it, lift up a shout of praise.
graça, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.
esse nome é, ó quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó quão maravilhoso é, ó quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó quão maravilhoso é nome de Jesus. Ó quão maravilhoso é nome de Jesus. O véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória. Ele Pois vive. ressuscitar. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e vive está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus.
Você pode aplaudir ao Senhor, meu irmão, você é livre para isso. Aleluia. Eu quero convidar você a continuar nesse momento de adoração, entoando uma música que é muito profética. E ela fala da bênção do Senhor. E ela fala que a bênção te acompanhe por onde quer que você esteja. E eu quero te convidar nesse momento a nós fazermos um momento profético. Enquanto nós estivermos cantando esse louvor, você vai olhar para o irmão que está ao seu lado, para o irmão que está à sua frente, atrás de você, e vai abençoar a vida dele. Vamos declarar isso? Aleluia. Que o Senhor te abençoe e faça, posso te ouvir? Seu rosto em ti, que conceda tua graça. Ele é o Deus de paz e te dê paz. Diga que assim seja. Amém. Diga isso com fé. Amém. Amém. Família serão abençoadas. Amém. Vamos dizer isso mais uma vez. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Diga amém. 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 Se derrame até mil. Olha que profético. Gerações, sua família e os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, sua família e seus filhos e os filhos. Sua presença te acompanha onde quer que você esteja, por diante do teu lado e em ti. É contigo e de dia e de noite, tua entrada e sua saída, em teu riso, em teu choro, é contigo. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, por ti, é contigo. Diga amém, 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 derrame até 1000 gerações, tua família, teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo e de dia
contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Amém. Nós cremos nisso, Jesus. Amém, 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 aplauda ao Senhor, porque está aqui. Aleluia, aleluia. Eu não sei como está passando na sua casa. Eu não sei em que situação você pode estar vivendo, mas eu queria que você fechasse os seus olhos rapidamente e que você colocasse a mão no seu coração nesse momento. Que você cantasse mais uma vez essa ponte. Eu não sei se o seu filho está perdido, se o seu marido, se o seu esposo, se há algum enfermo na sua casa, mas nós vamos declarar isso mais uma vez, que a bênção do Senhor vai nos acompanhar. Isso é promessa, é bíblico. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, sua família, seus filhos e os filhos dos seus filhos. Que a bênção se derrame até 1000. Erga sua voz, o inferno precisa ouvir que você é do Senhor. E os filhos, sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é de dia e de noite, tua entrada e saída em teu riso. Vamos ligar isso no céu e na terra. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Diga amém. É por ti. Meus irmãos também que estão acompanhando pela internet, tem o QR Code na tela. Você pode estar realizando a sua transferência, o seu Pix. Mas vamos continuar adorando ao Senhor também com as nossas ofertas. Amém, irmãos? Aleluia. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Diga, meu Deus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus, meu Deus, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Olha o que ele faz. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Ele é
Ele é luz na escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é o nosso Deus. Esse é quem tu és. 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 Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, vamos agradecer ao Senhor. Deus, obrigado, Pai. Obrigado por esse momento que nós podemos louvar ao Senhor nas nossas vozes, nas nossas palmas, em danças, em saltérios, conforme diz a Tua palavra. São inúmeros instrumentos, inúmeras maneiras de louvar ao Senhor. Nós te agradecemos por isso. E também te louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado da nossa vida financeira. O Senhor tem cuidado de cada irmão e de cada irmã. Pedimos a Tua bênção por aqueles que estão passando por momentos difíceis, mas também profetizamos, ó Pai, que através dos dízimos e das ofertas, conforme diz a Tua palavra, o devorador é repreendido da nossa mesa, o devorador é repreendido da vida do Teu povo. Então nessa noite, nós abençoamos as nossas famílias e abençoamos os valores aqui arrecadados na igreja, para o avanço do Teu reino, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Os irmãos podem se assentar, vamos chamar as crianças para virem aqui à frente. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Pela vida das nossas crianças. Você pode estender sua mão, meu irmão, minha irmã, agradecendo a Deus? Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos e engrandecemos pela vida das nossas crianças. Elas são uma bênção na vida da nossa igreja, elas são uma bênção na vida das famílias, e nós te agradecemos por elas. Que elas possam aprender mais de Ti, mais da Tua palavra, mais do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Vocês podem ir lá com as tias, tá bom? Olha lá, ó, a tia Maria está abrindo ali, pode ir por ali. Glória a Deus. Que bênção, né? A vida das nossas crianças. Irmãos e irmãs, antes de nós irmos para a palavra de Deus, tenho dois avisinhos bem rápidos aqui para nós. O primeiro deles é que nós estamos fazendo um estudo na nossa escola dominical. Você que está, conosco aqui na igreja, você que deseja aprender mais da palavra de Deus, todo domingo pela manhã nós temos a nossa escola bíblica dominical. Você pode vir, você pode participar, estudar mais da palavra, às 9h30 da manhã, todos os domingos. E no dia 19, próximo sábado, nós teremos aqui na igreja um tempo que nós estamos chamando de renovo. O que é o renovo? Para aquelas pessoas, aqueles irmãos e irmãs que já fizeram um encontro, que ele se chama ou encontro com Deus, ou encontro face a face em algumas igrejas, ou Peniel em algumas igrejas. Você que já fez esse encontro, você pode estar conosco. Nós vamos ter aqui no dia 19, então, próximo sábado, das 2 da tarde até umas 19h30 no máximo, nós queremos estar terminando, nós teremos esse tempo de renovo. Você é nosso convidado, nossa convidada para estar junto. Nós temos uma pequena inscrição de R$20, essa inscrição é para nós pagarmos o valor do alimento que nós teremos. Então, no meio da tarde nós vamos ter aí um lanche bem legal,
né? Então, para que a gente não precise de equipe de cozinha e etc, para que os irmãos realmente aproveitem esse tempo, para que realmente sejam ministrados pela palavra de Deus, nós temos essa inscrição. Vai estar um casal de pastores vindo ministrar as nossas vidas, né, que trabalham com discipulado, trabalham com acompanhamento de pessoas, né? Um casal de pastores metodistas vão estar aqui ministrando a nossa vida, vão estar aqui ministrando a minha, a você. Então você separa esse tempo, e quero pedir para os irmãos, por favor, vamos corrigir algumas coisas como igreja. Já é uma segunda ou terceira vez que a gente faz isso, faz alguns eventos aqui na igreja, os irmãos deixam para dar um nome na semana do evento. Irmãos, a gente tem que organizar espaço, eu tenho que organizar com o pastor, eu vou receber o pastor, eu tenho que ver onde ele vai se alimentar, eu tenho que ir ao mercado fazer compra com o pastor. Estou sendo muito sincero com o pastor, não tem como eu ficar chegando no 1 a 1 e falando, irmão, você vai? Ah, vamos, irmão, por favor, não vou fazer isso. Se você não quer participar, sem problemas. Agora, se você quer, você tem que dar um nome. Você tem que me mandar uma mensagem, você tem que me mandar um nome, você tem que ter o interesse de fazer a sua inscrição. Você tem que ter. Já aí que já começa um verdadeiro encontro. É aí que já começa. Se eu não tenho interesse nenhum, se eu não tenho vontade nenhuma, se eu não tenho ânimo para participar, dificilmente eu vou receber algo de Deus, né? Então eu tenho que estar ativo naquilo que Deus tem para a minha vida. Então a igreja está proporcionando esse momento. Então você me procure, mande mensagem para nós podermos fazer a sua inscrição e você participar conosco, que a gente receber da melhor maneira possível em nome de Jesus, amém? Isso funciona em tudo na vida da igreja, né? Funciona em tudo na vida da igreja, o interesse no estudo bíblico, o interesse de vir ao culto, o interesse de participar das coisas da vivência da igreja, precisa ter essa organização, tá? Então você me deu o seu nome para você participar. Vamos à palavra de Deus? Deixa aberta a sua Bíblia em Efésios, deixa aberto por enquanto aí, em Efésios. Hoje nós vamos ler uns 5, 6 textos bíblicos. O primeiro que nós vamos ler está em Efésios. E antes de nós irmos para a palavra de Deus, eu quero fazer uma pergunta, ou 2 ou 3 para você, nessa introdução, para nós pensarmos um pouquinho nessa noite, sobre as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Eu brinquei com a Sabrina, né, quando ela mandou lá no grupo do louvor, assim, ela mandou os cânticos, eu falei, seu Sabrina, Deus já te falou que eu ia pregar já? Né, pegou essa música, bênção que se derrame na família, nos filhos, né, que a bênção me acompanha. Eu falei assim, seu Sabrina, você já sabia que eu ia pregar já domingo? Né? Ela falou assim, pastor, então deixa Deus fazer. Eu falei, filha, você pode mudar qualquer música, você só não muda essa agora, senão Deus depois vai cobrar de nós. Dá um jeito de vocês conseguir tocar, cantar essa música, porque se Deus já casou até a música junto, nós vamos ter que tocar a música, né? E brincando assim, a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é, quem não gostaria de ser abençoado? Não é verdade? Você gostaria de receber uma bênção de Deus nos próximos dias? Se Deus te ajudasse, se Deus te desse uma bênção, faz assim com a mão assim, ó. Tá vendo um monte de gente? Quase certeza que todos nós falaríamos, eu quero receber algo de Deus, porque sempre o que Deus tem para mim é o melhor, é uma bênção para a minha vida. Sempre o que Deus tem a direcionar a minha vida, a minha família, as minhas finanças, o meu ministério, o que Deus tem a fazer na minha vida sempre é uma bênção. Eu gostaria de receber algo de Deus. Dificilmente você pergunta para um crente assim, você gostaria de receber algo de Deus? E ele falaria, não, eu não gostaria. É muito difícil você ouvir alguém que caminha com Cristo, que não queira receber algo de Cristo. É muito difícil você ver alguém que caminha com Deus, não querer receber algo de Deus. Nós todos queremos receber uma bênção de Deus. Nós todos, provavelmente, já recebemos bênção de Deus. Se nós abríssemos o microfone agora aqui na igreja para contarmos bênçãos, eu creio que teria vários testemunhos aqui, e não a longo prazo, mas a curto prazo, que nessas últimas semanas, olha, eu estava orando e Deus resolveu isso, me ajudou, Deus me livrou daquilo, eu estava preocupado com a área da saúde, Deus cuidou de mim, eu estava preocupado com as finanças, eu tinha uma conta para pagar. Quantos de nós já passamos por isso, né? Eu tinha uma conta para pagar, e nossa, Deus operou um milagre assim que eu consegui pagar aquela conta, né? Eu tinha um problema grande para resolver. A hora que eu cheguei para resolver o problema, eu percebi que ele era tão pequeno e foi tão fácil de resolver ele.
ele não era tudo aquilo que eu pensava, ele não era um grande problema igual eu pensava. Deus fez isso da minha vida. Ontem eu fui visitar a irmã Ivone, né, uma irmã aqui da igreja. Ela fez uma cirurgia de rim e ela falou que ela orou a Deus, né? Ela tinha uma pedra muito grande no rim e o médico falou: nós vamos tentar quebrar, se não for possível nós vamos tirar o rim. Muito sério isso, muito sério, assusta. E ela começou a orar a Deus. E aí diz que o médico, na hora que chegou, eles dão um jato de limpeza, assim, praticamente, né? Um jato, não sei como é que funciona, ela me explicou mais ou menos lá, para que comece a pedra mexer, descolar um pouco, para depois eles quebrarem. Só que ele jogou aquele jato, a pedra já despedaçou. Ele falou que ele nunca tinha visto uma pedra meio gelatinosa igual era aquela, que normalmente é dura, né? Aí o médico falou assim: eu não entendi o que aconteceu. Ela falou: eu entendi, é que eu pedi para Deus cuidar porque eu não queria que tirasse o rim, e a pedra precisava sair. O médico fez todo o processo que ele tinha que fazer, de limpeza, de abertura, sutura, fechar, não sei o que, procedimento internacional. Ela teve que fazer tudo, mas naquele mínimo detalhe nós vimos o toque de Deus. Quantos de nós queremos nos mínimos detalhes ver as bênçãos e o toque de Deus? E nessa noite eu queria começar a funilar agora para mim e para a sua vida. Todos nós já recebemos bênçãos, todos nós queremos ser abençoados, todos nós temos testemunhos para contar e teremos testemunhos para contar. Mas existem algumas bênçãos que Deus já nos deu, que é o que nós vamos falar nesse domingo e provavelmente no próximo, que nós precisamos ter uma atenção especial, e nós precisamos trabalhar isso como uma bênção que precisa de uma contínua atenção nisso. Existem bênçãos que Deus nos dá, que é uma bênção que vem com uma responsabilidade. Não é uma bênção somente momentânea, mas é uma bênção que eu e você vamos ter que perseverar, nós vamos ter que cuidar delas, para que elas continuem sendo uma bênção, porque se nós não cuidarmos, ela não será mais uma bênção na minha e na sua vida. E como tema, nessa noite, se você gosta de anotar, nós trabalhamos Deus me abençoou. Nós vamos trabalhar Deus me abençoou. Com o que Deus nos abençoou? Primeira coisa, está lá em Efésios capítulo 5, abre aí comigo, você vai começar a entender o que nós vamos falar nessa noite. Efésios capítulo de número 5 da palavra de Deus, versículo de número 25, Efésios 5, versículo 25. Olha o que a palavra de Deus vai dizer em Efésios 5, 25, texto muito conhecido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Amém? As irmãs já estão começando a glória, né? Principalmente as casadas, está falando: hoje o pastor vai pegar no pé do meu marido, é hoje, né? Agora vamos lá para Provérbios 18, versículo 22. Então Deus pediu para os homens casados e aqueles que ainda se casarão, por isso nós estamos falando de padrão, tá, irmãos e irmãs? Nós não estamos aqui para falar sobre momentos que cada família está vivendo. As dinâmicas familiares são muitas coisas acontecem no meio do povo de Deus, né? Tem gente que casa mais novo, tem gente que vai casar mais velho, tem gente que passa por uma situação, tem gente que vai passar por a questão da perca, né? Às vezes do esposo, da esposa. Nós sabemos da dinâmica da vida, mas nós sabemos que Cristo é o padrão e a palavra dele é o padrão. Então nós sempre falaremos sobre o padrão. E olha o que o padrão aí em Provérbios, desculpa que eu fui falando e não abri, Provérbios 18, versículo 22, Provérbios 18, versículo 22 vai dizer, ó. Amém? Os irmãos estão abrindo aí, Provérbios 18, 22. Quem acha uma esposa, acha o bem, e recebeu o que de Deus? E recebeu uma bênção do Senhor, recebe um favor, recebe uma bênção de Deus. Então quando nós vamos falar sobre Deus nos abençoar, não tem como nós não tocarmos no assunto família, porque ela é uma coisa contínua, ela é uma bênção que bate todos os dias na minha e na sua porta, ela é uma bênção que bate na minha e na sua porta todos os dias.
aqueles que são casados e aqueles que são solteiros também, na esperança de Deus mandar alguém precioso e preciosa. Nós sempre estamos frente a frente com o tema família. E a primeira coisa para nós aprendermos nessa noite, sobre o padrão que Deus dá: Deus me abençoou com uma esposa. Deus me abençoou com uma esposa. Então nós vamos afunilar um pouquinho mais para os homens, mas que isso valha para as mulheres também, principalmente para aquelas que ainda não são casadas, para achar um homem que seja conforme que nós vamos falar aqui na Bíblia agora, né? Achar um homem conforme a Bíblia diz. Deus me abençoou com uma esposa. Nós temos que ter essa noção. A maior bênção, uma das maiores bênçãos que nós podemos ter, se chama família. Se chama família. E é necessário que os homens consigam entender que eles foram abençoados por Deus com uma esposa. Ah, pastor, mas você não conhece a minha esposa? Nem quero. Misericórdia. Porque se ela for braba com você, imagina comigo. Se vira, nego, dá um jeito você. Vai lá, força, né? Força. Vamos lá, resolve esse problema. Então, o que nós temos que entender que a palavra de Deus está dizendo é que a esposa, ela é uma bênção que o homem recebe. E nós, como homens de Deus, nós temos que pegar essa bênção que recebemos e cuidar dela como Cristo cuidou da igreja. Isso é muito profundo. Não é somente, por isso que eu disse no começo, não é somente receber uma bênção. Porque muitas vezes todos nós queremos receber uma bênção, mas poucos de nós queremos a responsabilidade de manter essa bênção nas nossas vidas. E uma das responsabilidades está sim sobre a minha e sobre a sua vida, homem aqui da igreja. É nossa responsabilidade como homens de Deus amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja. É dedicação de tempo, é dedicação de atenção, é oração, é entrega. Foi tudo isso que Jesus fez. Jesus orava pela igreja, Jesus amava a igreja, Jesus se entregou pela igreja. É minha e sua responsabilidade como homens de Deus valorizar as mulheres que o Senhor nos deu, valorizar a esposa que o Senhor nos deu. Ah, pastor, mas a minha esposa... Meu irmão, nós estamos falando sobre padrão. Consegue entender porque eu estou repetindo a minha esposa? Porque a gente sempre tem alguma desculpa. É sempre o outro e nunca é nós. Nós não estamos falando agora sobre as esposas, nós estamos falando sobre os esposos. Ah, mas minha esposa faz isso, faz aquilo. Mas e você, cabra? Faz a sua parte. Você está fazendo a sua parte que a Bíblia está dizendo para você fazer, que é amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Eu sou um cara que eu tenho pouca paciência para shopping. Na verdade, eu tenho pouca paciência para quase tudo. Mas assim, né, principalmente para ir comprar algo. Porque quando eu quero algo, eu bato o olho, eu pego, eu quero ir embora. Né? Aí mulher, ela tem aquele jeitinho de ser mulher. Vamos olhar na outra loja? Vamos dar mais uma volta? Não é melhor nós dar uma volta? Né? E aí, eu fico num dilema, confesso, minha esposa está aqui e sabe disso. É aquele dilema que eu fico 2 horas assistindo um jogo de futebol, mas não tenho paciência de ficar 20 minutos com a minha esposa no shopping. E é nesses momentos que o amor daquele homem que escolheu uma mulher para ser sua esposa é testado. É testado na paciência do dia a dia, é testado no companheirismo do dia a dia. Jesus foi alguém paciente com a igreja. Jesus foi alguém que direcionou a igreja também. Jesus foi alguém que não negociou princípios. E se a comparação que nós recebemos veio de Deus essa bênção, como eu e você como homem temos tratado essa bênção? Como é que eu e você como homens, e aqueles que eu digo que ainda se casarão, temos tratado e ainda trataremos as mulheres que Deus tem colocado na nossa vida? Por que eu digo às mulheres? Porque o cabra não respeita nem a mãe, vai respeitar a esposa. Consegue entender?
É aí que você vai tirando, é aí que você vai começando o parâmetro, né? É aí que você vai começando a colocar na balança. Respeita ninguém, vai respeitar você? Não vai. Não vai. É isso que nós temos que entender, que Deus espera de nós como homens de Deus, que nós valorizemos a bênção que Ele nos deu e essa responsabilidade. É minha responsabilidade, meu irmão, é sua responsabilidade, sermos sacerdotes dos nossos lares, não por imposição, mas por testemunho, sabia disso? Porque quando a Bíblia diz sobre sacerdote, os sacerdotes que quiseram ser impostos, que eram os filhos de Eli, a casa caiu. Vocês vão ter que aceitar porque são meus filhos. Deus os rejeitou. Não vamos aceitar não. Porque até Deus os rejeitou. Consegue entender como que é profundo você ser aquele homem que entende essa bênção e cuida dela? É um sacerdócio de responsabilidade. Eu quero que a minha esposa seja uma bênção, mas eu não oro por ela. Eu quero que a minha esposa, pastor, ela seja mais calma comigo, mas eu não leio a Bíblia. Eu quero, pastor, que a minha esposa seja uma melhor esposa, mas a primeira oportunidade que eu tenho para olhar para outra na rua, eu olho. Eu quero, pastor, que a minha esposa seja uma bênção, mas a primeira oportunidade que eu tenho para entrar num site, né, não tem criança aqui, num site pornográfico eu entro, mas minha esposa não pode, eu posso. Mas pastor, a minha esposa é uma bênção que Deus me deu. Está valorizando a bênção, irmão. Ó. Tá pesado, né? Está todo mundo quieto. Valorizando a bênção, é isso mesmo. Nós temos que entender que todos nós queremos ser abençoados, que todos nós já recebemos bênção, mas existem sim bênçãos que são responsabilidade, é minha e sua, meu irmão, como homem, a valorizar a bênção que Deus nos deu, que se chama esposa. É nossa responsabilidade. Nós também não somos perfeitos. Eu não estou aqui vendendo um homem perfeito, até porque eu não sou. Não estou vendendo um homem perfeito. Mas o que eu estou falando é que existe um padrão, e o padrão bíblico é que eu e você, como homens, sigamos esse padrão. Nós temos que olhar para esse padrão bíblico e dizer assim: Senhor, eu estou com dificuldade com a minha esposa, mas a tua palavra diz que quem deu ela para mim foi o Senhor, e eu achei uma bênção, então me ajuda. Me ajuda. Eu brinco aqui na igreja, né, que é aquela velha história que eu brinco com a Bárbara. Acho que eu não sei se já fez isso, mas eu brinco. É aquele negócio: Deus, a filha é tua, o Senhor cuida, porque está difícil. A filha é tua, o Senhor cuida. É mais ou menos isso. É chegar para Deus e falar: Deus, o Senhor que me deu a bênção, então me ajude a cuidar da bênção que tu me deste. E quantas vezes nós, como homens, temos corrido dessa responsabilidade? Queremos uma esposa de Deus, queremos uma esposa que o Senhor nos deu, queremos que Deus nos dê uma mulher de Deus, e a hora que ela chega a gente não valoriza. Você entende isso? A hora que nós temos uma mulher de Deus na nossa vida, nós não valorizamos ela. Pedimos isso para Deus, eu digo num geral, porque eu fui um adolescente que orava a Deus. Não sei se você fez isso como homem, de orar e falar assim: Deus, me dê uma família. Não sei se você tem orado por isso: Deus, me dê uma família. Deus, eu quero uma casa, eu quero uma família, eu quero uma esposa, eu quero filhos, eu quero crescer, eu quero me desenvolver como homem. Então, mas ser homem é ter responsabilidades. Não tem nenhum problema nós pedirmos, mas o problema é quando nós pedimos, Deus dá e a gente não valoriza o que Ele deu. E uma das bênçãos que Ele tem dado para a vida da igreja, para a vida das famílias, é uma esposa. E nós, como homens, temos que valorizar as esposas que Deus nos deu. Nós, como homens de Deus, temos que valorizar a mulher que caminha ao nosso lado. Temos que fazer a nossa parte. Não estamos aqui dizendo que nós não passamos por problemas, lutas, aflições, e que as famílias às vezes passam por problemas diferentes, mas existe um padrão,
E o padrão tem que ser pregado e ele tem que ser seguido. Existe um padrão de Deus para mim e para a sua vida. Existe um padrão de Deus para os homens da nossa igreja. Que isso seja deixado muito claro. Pastor, qual é o padrão dos homens da igreja? Que eles passem por problemas, mas que eles tenham o padrão de Jesus como norte da vida deles. Que eles passem por lutas e aflições, mas que eles continuem valorizando as bênçãos que Deus deu. E que no casamento, que eles amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Está na Bíblia. Esse é o nosso padrão. Existe um padrão e nós continuaremos pregando sobre ele e falando sobre ele. Então, meu irmão, um desafio para mim e para a sua vida. Se nós não temos valorizado as nossas esposas como deveríamos, segundo a palavra de Deus, estou dizendo segundo a palavra de Deus, né? Nós precisamos o fazer. Nós precisamos praticar. Se nós não temos como homens de Deus cuidado da bênção que Deus nos deu, nós precisamos aprender a cuidar. Amém? Segunda coisa, abra comigo aí a Bíblia. Agora os homens vão dar glória. Provérbios, capítulo 12. Estava bom, né, irmãs? Estava uma bênção, né? Oh, glória. Provérbios, capítulo de número 12. Provérbios 12, versículo de número 4. Olha que interessante. Mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que envergonha o marido é como podridão nos seus ossos. Forte, né? Bruto, forte. Uma mulher virtuosa é como uma coroa em seu marido, seu esposo, mas aquela que envergonha o marido é como uma podridão nos seus ossos. E olha o que Provérbios 14, agora vamos voltar lá, 14, versículo 1 vai dizer: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata a derruba com o quê? Com as suas próprias mãos. Minha irmã, segundo ponto, Deus me abençoou com um esposo. É necessário valorizar também. É necessário valorizar. Tem muita mulher que tem um esposo bom, mas a bicha é tinhosa. Desculpa falar, mas é verdade. Pensa. Se o marido trabalha, reclama. Se ele não trabalha, reclama. Também. Às vezes o esposo é um cara de oração. Fala assim: vem aqui, esposo, vamos orar. Ele fala: não quero orar, porque eu estou brava com você. Já vi isso acontecer, já me contaram. Não quero. É assim, e por diante. É isso que esses textos estão dizendo. Nesses pequenos detalhes, nessas pequenas coisas, as mulheres têm o poder de edificar a sua casa. Mulher tem um poder de apaciguação que o homem não tem. Sabia disso? A mulher tem um jogo de cintura em alguns momentos que eu fico olhando e falo assim: rapaz, bem que a Bíblia diz que elas edificam a casa. A gente estava falando isso segundo no discipulado, né, Cris? Nós estávamos falando isso segundo no discipulado. Tem momentos na vida de um homem, se não fosse uma mulher, meu Deus do céu, o peão estava mais perdido do que tudo. Mas tem que ser sábio, tem que saber levar, tem que saber como conduzir algumas coisas. Então, minha irmã, Deus te deu uma bênção, quer ter um esposo. Pastor, mas meu esposo isso, meu esposo aquilo. Vou falar a mesma coisa que eu falei sobre o primeiro ponto. Não é sobre o seu esposo, é sobre você. Está fazendo a sua parte. Eu entendo que relacionamento é a dois. Eu entendo que é muito difícil viver um relacionamento saudável quando uma parte não faz aquilo que é necessário ser feito. Mas imagina se as duas não o fizerem. É pior ainda. Então por isso nós estamos falando sobre o padrão.
E o padrão de Deus para as mulheres cristãs é que ela seja uma mulher virtuosa, uma mulher de palavras sábias, uma mulher que sabe o momento de falar, uma mulher que não é rixosa, porque Provérbios diz sobre isso também. Melhor é ficar no canteiro da casa. Ele fala lá no canto, era um cantinho que tinha do telhado assim, é melhor ficar lá naquele canto escondido, tomando chuva e sol, do que com uma mulher rixosa dentro de casa. Tem que saber valorizar o homem, valorizar o esposo que Deus deu, valorizar a liderança, muitas vezes no esposo cristão, muitas vezes não, algumas irmãs não o têm, e sei como é difícil isso, mas aquelas que têm, valorizem a liderança cristã do esposo. Quando ele falar, vamos orar, ora, minha irmã, ora, mesmo estando brava, morde a língua, mas ora, não tem problema, né? Morde a língua, arranja os dentes, mas ora, vai lá, ora, quer orar, então vamos orar. Esse homem só me faz raiva, e agora ele quer orar, mas eu vou orar com ele, vou orar, porque eu sou uma mulher sábia, ele só me tira do eixo, mas já que ele quer orar, é melhor eu ir orar com ele, porque pelo menos o tiozinho está querendo orar, então eu vou orar com ele um pouquinho, depois nós conversamos, só que nós estiver mais calmo. É isso, é nesses pequenos detalhes, ir direcionando a casa, ir direcionando o lar, ir cuidando do lar, ir cuidando das coisas. Nós somos um povo cristão, nós não estamos dizendo que a mulher tem que ficar o tempo todo, tá, minha irmã, cuidando do lar. Você nunca vai ouvir eu como pastor falando um negócio desse. As mulheres trabalham, têm a sua vida, têm as suas coisas para fazer, isso é uma bênção. Glória a Deus, eu mesmo como homem confesso, glória a Deus quando a minha esposa traz algum valor para dentro de casa e ajuda nas despesas da casa, é uma bênção. Mas existem algumas coisas que são responsabilidade das mulheres, assim como o sacerdócio é responsabilidade do homem, é responsabilidade da mulher encorajar o homem a viver a sua missão. É responsabilidade da mulher cuidar da sua casa nos detalhes que o homem não vai cuidar. Não adianta, minha irmã, ser cobrar do cara para ele prestar atenção de algumas coisas. Não vai. Não adianta, Deus separou os papéis certinho, né? Às vezes tem umas irmãs que falam assim, ai, o que você acha? Esse aqui do salto de 8 centímetros ou esse de 5? Ah, minha irmã, você vai perguntar isso para o seu esposo? Ô Jesus, ajuda ele. Se é entre o preto e o branco, a gente até consegue dar uma opinião, entendeu? Você prefere o preto ou o branco? Agora tem uns detalhes, minha irmã, que é mulher que entende, vocês são fera nisso, são uma bênção nisso. Tem os detalhes que edifica a casa é a mulher, consegue entender? Tem algumas coisinhas no lar, algumas coisas que tem que ajeitar, alguma coisa que tem que comprar em casa, que tem que arrumar, que tem que fazer, a mulher que vai percebendo esses detalhes, porque a Bíblia diz que ela edifica o lar, ela edifica a casa, ela faz a casa se engrandecer. Não sei se você já percebeu isso, mas fala que não é verdade isso muitas vezes. Muitas vezes eu vejo alguns homens falando, pastor, se não fosse minha esposa na minha vida, rapaz, depois que eu casei eu cresci, conquistei isso, conquistei aquilo, avancei em tal área da minha vida, cresci como homem nisso, cresci naquilo. Às vezes você vai olhar, a mulher é uma mulher super sábia ali do lado, que vai dando as dicas nos pequenos detalhes, que vai ajudando o seu esposo. Esse é o padrão bíblico, minha irmã, e não interessa o que o mundo diga. Eu não estou nem aí para o povo do mundo não vive com Jesus, nós seguimos Jesus. Se eles fazem ou não fazem, o problema é deles, mas é nossa responsabilidade. O homem recebeu uma bênção que é ter uma esposa, ele precisa ser o sacerdote do lar. A esposa recebeu uma bênção que é ter um esposo, ela precisa edificar a casa, porque se ela não edificar com as próprias mãos, ela derruba. É Bíblia, ponto. É responsabilidade da mulher esses detalhes, é responsabilidade de você, minha irmã e minha irmã, ajudar o seu esposo a ser alguém mais de Deus. Não é obrigá-lo, eu sei que a dinâmica da vida é toda, mas é aquela velha história, eu não vou fazer porque eu e meu esposo não faz, é pior, meu irmão, pior. A Bíblia diz lá, apóstolo Pedro, dizendo para as esposas serem submissas aos esposos, e ele continua aquele texto, tá? Aquele texto não está falando sobre
o esposo crédulo, está falando sobre o incrédulo. Você já leu o texto inteiro? O texto inteiro está dizendo assim, a esposa que seja submissa ao esposo, porque se o seu esposo for incrédulo, com o seu bom testemunho, com as suas palavras doces, com a sua edificação, vai ganhar esse esposo para Cristo, vai edificar a vida dele. Olha que bênção isso, olha o poder que as mulheres cristãs têm em suas mãos, de edificar lares, de edificar homens e mulheres para o Senhor, educar os seus filhos, dar direcionamento muitas vezes sim em algumas coisas do lar, como mulher cristã, não como sacerdote, mas como mulher cristã, de falar isso aqui vai dar errado, vamos orar, né? Não tem aqueles momentos que a mulher faz isso? Calma, segura, calma um pouquinho, vai com paciência, vamos fazer assim, edificando a casa, edificando a casa. Então, minha irmã, eu quero te incentivar como pastor, seja essa mulher cristã. Nós precisamos urgentemente de cada vez mais mulheres que edifiquem o seu lar, muito, numa sociedade que nós estamos vivendo. Precisamos muito de mulheres que sonhem os sonhos com seus esposos, de mulheres que direcionem os seus filhos, de mulheres que orem com os seus filhos, que cuidem bem do seu lar. É o que mais a sociedade tem precisado nos últimos tempos, porque homem é sem vergonha desde sempre, desculpa falar, mas é verdade. O homem tem uma dificuldade de ser cuidado, o homem tem uma dificuldade de um monte de coisa, mas de repente você vê as irmãs orando pelo seu esposo, orando pela sua casa, e Deus vai edificando, e Deus vai fazendo. Isso é nítido na nossa sociedade hoje em dia, nítido. O poder que a mulher cristã tem na sociedade, o poder que mulheres fortes têm no meio de uma igreja. Você pode ver na nossa igreja hoje, a maioria das líderes são mulheres, sabia disso? A maioria das líderes. Você vê o pastor pregando, mas quem movimenta a igreja aqui na igreja aqui é as mulheres. A mulherada movimenta a igreja de um jeito. Se deixasse para os homens aqui da igreja, misericórdia, irmãos, nós estamos precisando dar uma melhorada, né? Mulherada movimenta o negócio, é líder, ele vai, vem limpar, vem fazer, cozinha, faz promoção, faz não sei o que. A minha equipe do Renovo são 3, 4 irmãs que estão ajudando. Estou procurando os irmãos aí para ajudar também, está meio difícil, né? Você consegue entender? As mulheres têm esses detalhes, as mulheres são proativas, as mulheres receberam a bênção do Senhor de ter um esposo. Então, minha irmã, se você tem um esposo, você está orando por um, fala: Deus, eu quero ser uma mulher que edifica a minha casa, para que o meu esposo seja um homem de Deus também. Eu quero ser uma mulher que edifica a minha casa, para que os meus filhos cresçam no caminho do Senhor. Eu quero ser uma mulher que edifica a minha casa, porque o Senhor me abençoou com uma casa, me abençoou com uma família. Me ajuda como mulher, Jesus. Não falei isso para os homens? Quando tiver a crise, fala assim: Jesus, me ajuda com a mulher que tu me destes. Serve também para as irmãs, tá, irmãs? Quando enroscar lá com o marido, chega diante de Deus, fala: Deus, o filho é teu, o Senhor cuida, e rebenta ele. Quer dizer, Jesus, abençoa ele, né? As mulheres são bravas, né? As mulheres são mais sinceras diante de Deus. Ela vai chegar diante de Deus: Deus, rebenta esse homem, quebra esse vaso e faz de novo, Jesus, porque eu não aguento mais, né? Mas é mais ou menos isso. Se tiver muito difícil, entrega para Jesus. Fala: Jesus, é teu, o Senhor cuida, quebra e faz de novo se for necessário, porque eu não estou conseguindo, está difícil para mim, né? Mas se tem coisa boa também, minha irmã, valorize também. Chegue diante do Senhor, assim como os homens têm que chegar diante do Senhor e falar: Deus, que bênção, eu achei uma esposa. Faça isso com seu esposo também. Chegue diante de Deus e fala: Deus, obrigado, eu achei um homem para viver comigo e cuidar de mim. O Senhor me deu um companheiro de vida. O Senhor me deu um homem segundo o teu coração. Tomara que ele seja bom assim, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus, pelo esposo que tu me deste. Glória a Deus. Ou por aquele que tu vai me dar. Obrigado, Jesus. Obrigado. Agradeça a Ele. Agradeça a Ele. E a última coisa para mim, para a sua vida, por incrível que pareça, está lá em Jó. Vamos ler Jó? Talvez você nunca tenha prestado atenção nesse texto. Mas Jó era um cara que ele tinha uns filhos que não era muito bom, não.
ele era bom, mas os filhos, olha o que Jó, capítulo 1, versículo 4 e 5 vai dizer. Olha o que Jó, capítulo 1, versículo 4 e 5 vai dizer. Os filhos dele iam à casa um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beber com eles. Ou seja, festeiro, conhece os filhos festeiro? Festeiro. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Olha que interessante. Eu vou abençoar os meus filhos, porque eles devem ter feito um monte de besteira. Conheci os filhos que tinham, vou santificar eles. Levantava-se de madrugada, olha isso aqui, ó, um dos segredos aqui, ó. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. E Jó tinha filha, hein? E Jó tinha filha, hein? Todos eles. Pois Jó pensava assim, olha que interessante. Talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Meu irmão, minha irmã, agora vai apertar um pouquinho. Deus nos abençoou, terceiro ponto, com filhos. Deus nos abençoou com filhos. Quem já tem ou quem vai ter, tenha essa noção. Tenha essa noção. Aprendamos com Jó. Aprendamos com Jó. Jó não escondia quem a família dele era diante de Deus. Ele dobrava o seu joelho e clamava ao Senhor pelos filhos. Na madrugada se levantava e clamava a Deus pelos filhos. Tem muito pai e mãe que quando o filho tem 20 e poucos anos quer chorar pelo leite derramado. Se você tem filho velho já, ainda dá tempo, olha, continua orando por ele, sempre dá tempo, para Jesus tudo tem jeito. Mas se você tem principalmente filho pequeno ainda, debaixo das suas asas, que mora com você, é joelho no chão, jejum e oração. É muito joelho no chão, jejum e oração. Porque depois não adianta reclamar. Depois não vai adiantar ficar chorando, vai ser só o milagre de Deus mesmo, não estou mentindo para você. Deus pode fazer? Pode, mas milagre é diferença de continuidade, é bem diferente. Deus intervir numa história de morte é uma coisa, Deus gerar vida por toda a história é outra coisa, entende? É outra coisa. Aí ele já perdeu muita coisa diante de Deus. Salvação é para todos, no último momento de vida, é para todos. Mas viver uma vida de abundância é só com Jesus. E nós temos que ser o povo de Deus, casais, pais, mães, que colocam seus filhos no altar do Senhor, que oram pelos seus filhos, que se santificam até por eles, aprendendo com Jó. Logicamente que não fazemos mais holocaustos, mas fazemos muito jejum e oração e muito joelho no chão. É obviamente que não fazemos os sacrifícios do Antigo Testamento, mas oramos ao maior sacrifício de todos, que é Jesus Cristo na cruz, e colocamos os nossos filhos diante dele. É minha e sua responsabilidade, eu digo como os pais, porque um dia em nome de Jesus terei os meus filhos. É nossa responsabilidade educar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Não adianta, meu irmão, minha irmã, eu vou afunilar bem hoje, para vir só os crentes mesmo semana que vem, entendeu? Para vir só os crentes semana que vem, vou afunilar mesmo assim, né? Não adianta colocar nas costas da igreja em meia hora ali de aulinha, que seu filho aprenda tudo de Jesus. As irmãs ali, elas estão ensinando a Bíblia? Estão, é uma bênção, faz diferença na vida das nossas crianças, com certeza, porque se não fizer a gente fechava, faz toda a diferença, é uma bênção. Mas a responsabilidade de sacerdócio sobre os filhos, não é das tias da escolinha não, é sua, meu irmão, minha irmã, é sua. Quem tem que ler Bíblia com o seu filho em casa é você, quem tem que orar pelo seu filho em casa é você, não é as tias da escolinha não. Vamos parar de terceirizar as bênçãos que Deus colocou na nossa mão, consegue entender?
A gente está terceirizando uma bênção que Deus nos deu. A palavra de Deus diz que os filhos são como flecha na mão do arqueiro. Não são os enteados, não são os menininhos da igreja que são flecha na mão do arqueiro, são os filhos, ou seja, o arqueiro são os pais. Se os pais falharem com a flecha, não adianta jogar a responsabilidade na igreja, não adianta jogar a responsabilidade no pastor. Eu lembro que eu fui pastor por 4 anos em São Paulo, né? Isso vai ficar gravado. Se assistir também, é verdade. Então, né? Fui 4 anos pastor em São Paulo. Quando eu cheguei na igreja, jovenzão, né? 18 para 19 anos nas costas, né? Aí metade da igreja já não gosta, que acha que quem é novo não é crente, né? Sempre tem esses velhos de igreja que acham que o pastor que é novo não é crente. Aí cheguei lá na igreja, mais novão, né? Metade já não deu trela para o pastor. A outra metade achava que eu ia fazer um milagre. A igreja tinha quase 60 anos de idade, consegue entender? Quase 60 anos, pensa, uma igreja antiga, quase 60 anos de idade. A média de idade da igreja era de 70 anos de idade, né? Tocava o órgão lá, não tenho nada contra. Pensa, os irmãos buscam daquela maneira Jesus. Tocava o órgão lá, uma benção, eu gostava, para mim era uma benção, eu sentia Jesus do mesmo jeito. Estou ligando porque está tocando, porque não está tocando, estou buscando a Deus cantando, né? Estou lá cantando, estava lá uma benção. Mas daí o povo chegava em mim e falava assim: ô pastor, eu tenho uma neta, eu tenho um neto de 16 anos, quer tanto que eles viessem para a igreja. Eu acho que agora nós vamos resolver esse problema, vai vir um monte de jovem para a igreja, pastor, porque o senhor é jovem, né? Aí vai vir um monte de jovem para a igreja. Eu falei, falo assim, eu olhava para os irmãos e falava: quantos anos você está aqui na igreja? 60. Quantos anos você tem? 78. Cadê seus filhos? Não vem mais aqui. Entendi. Você quer que eu vou buscar seus netos? Você não está entendendo, meu irmão, minha irmã. O problema não é seus netos, o problema é que você perdeu seus filhos. Eles ficavam bravos comigo. Não adianta. Nós acabamos de cantar que a bênção nos acompanhe. Nós temos que ter essa noção. Quando nós abençoamos a próxima geração dos nossos filhos, nós estamos abençoando os nossos netos, nós estamos abençoando os nossos bisnetos. A Bíblia diz isso. Não vai adiantar depositar nas costas de homem ou de mulher, ou da igreja, ou do pastor, ou do líder, ou do amigo, um milagre que só Jesus pode fazer depois da gente ter perdido a mão do negócio. Então Deus nos traz um alerta para nós não perdermos a mão do negócio. E se infelizmente nós tivermos no meio de nós jovens, adultos que se desviaram do caminho do Senhor, que nós oremos para que voltem para o caminho do Senhor, porque nós cremos no milagre. Mas nós estamos falando sobre padrão. Então eu quero deixar isso muito claro. O pastor está dizendo que não tem mais jeito lá, meu filho, meu neto. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é para nós tomarmos cuidado com aquilo que nós fazemos hoje, para já mudarmos essa realidade. Algumas coisas já aconteceram e o passado já foi. Nós temos o hoje, a partir de hoje mudaremos as realidades. Nós precisamos ler Bíblia para os nossos filhos. Nós precisamos ler a palavra com eles, orar com eles. Você quer ver uma tristeza que dá? Eu falei que ia afunilar. Você quer ver uma tristeza que dá? Tem pai e mãe que dá celular de R$2.000 para o filho, mas nunca comprou uma Bíblia para o filho que é criança. Parabéns, hein, pai e mãe, que benção. Que benção, hein? Muito bom. Legal. Seu filho tem um celular de R$2.000 e ele não tem uma Bíblia. Que benção. Vai dar certo. Super certo. Ah, pastor, mas tem Bíblia no celular? Sem problema. Então vai lá naquele aplicativo lá que vê quanto tempo você usou de cada aplicativo. Vê lá quanto tempo seu filho está usando a Bíblia. Conversa com ele sobre a Bíblia. Não tem problema ser no celular, mas então vai lá. Tem o aplicativo lá, não tem no celular? Quanto tempo a gente usou de cada programa? Vai lá. Nossa responsabilidade. Eu sei que é pesado ouvir isso, mas meu irmão e minha irmã, você recebeu uma bênção que são seus filhos. Ô glória! Não é uma bênção? É uma bênção, recebeu uma bênção. Não fica triste não, né? Vamos animar agora. Fica triste não, uma bênção. Recebeu um filho, uma filha, e um dia eles vão casar, e você vai receber mais filho, e mais filha, e netos, e vai ser uma bênção a sua casa. A palavra de Deus diz sobre isso,
que a bênção do idoso, a bênção dos anciãos, são a sua mesa cheia, dos seus filhos, dos seus netos, se alimentando e comendo juntos, estando juntos, ceiando na mesa, é uma bênção. Mas para nós vivermos isso, nós precisamos assumir a responsabilidade que Deus nos deu, filhos, e filhos precisam de pais. Filhos precisam de pais que são amigos? Precisam, mas filhos também precisam de pais que são sacerdotes na vida deles. Filhos também precisam de pais que cutucam eles e dizem assim: ô, para a igreja, vamos, está na hora, vamos para a igreja, vamos ler a Bíblia, vamos orar, chega de celular, agora é hora da família se reunir, nós vamos ler a Bíblia. É disso que eles precisam também. Precisam de todas as outras coisas, com certeza, mas também necessitam disso. Também necessitam de pais e mães que valorizem a palavra de Deus e que cuidem deles. Amém? Que Deus nos ajude nisso. Que Deus nos ajude. E um desafio para aqueles que muitas vezes têm enfrentado dificuldade com os filhos, que nós podemos aprender com Jó. Quando eles estiverem na sua casa, santifica-os. Consegue entender? Se o filho já saiu, ele não está mais comigo, ele vem só de vez em quando, ele vem só jantar aqui em casa, ele vem só almoçar aqui em casa de vez em quando, eu não vejo sempre os meus filhos. Quando eles estiverem com você, meu irmão, minha irmã, santifica-os. Não deixe de orar ao Senhor quando eles estiverem com você, porque a casa continua sendo sua e quem manda é você. Consegue entender isso? Quem manda é você aí. Ah, mas meu filho não gosta que eu ore. Não gosta, então lá na casa dele, porque aqui eu vou orar. Eu vou orar aqui em casa, nós oramos. Aqui na hora do almoço nós vamos orar, nós vamos colocar nossa vida diante de Deus, nós vamos clamar ao Senhor, nós vamos santificar esse lugar, assim como Jó fazia. Por que Jó era encontrado um homem íntegro diante de Deus, meu irmão, minha irmã? Por que você acha? Está aqui, ó. Olha isso aí que esse cara fazia. Os filhos iam festar, ele juntava todos os filhos de novo, falava assim: agora nós vamos santificar todo mundo. Não sei o que, não, vocês já festaram. Aqui nós vamos santificar. Nós vamos orar. E aí levantava de madrugada e orava ao Senhor, até pedindo perdão pelos pecados dos filhos. Olha isso, o que esse homem fazia. Faça isso pelos seus filhos, meu irmão, minha irmã. Acorde de madrugada e ajoelhe por eles. Acorda lá de madrugada, não vale a pena, são seus filhos, o maior amor que você tem. Vai lá, levanta. Fala: eu vou orar pelos meus filhos, eu vou colocar eles diante do Senhor, eu vou clamar pela vida deles, para que sejam homens e mulheres segundo o coração de Deus, para que sejam homens e mulheres íntegros, honestos, pessoas de valor. Eu vou clamar, eu vou colocar diante de Deus, eu vou orar. Faça isso incessantemente. Não é o que diz aqui no final, para nós terminarmos esse ponto? Olha aqui, vai falar no finalzinho do versículo 5: e Jó fazia isso continuamente. Ou seja, os filhos dele eram tranqueiros o tempo todo, e ele santificava o tempo todo. Os filhos festavam o tempo todo, ele acordava de madrugada o tempo todo. Os filhos faziam coisa errada o tempo todo, ele continuava amando os filhos o tempo todo. Os filhos não queriam saber de Deus, ele continuava falando de Deus o tempo todo. Consegue entender? Ele sabia a bênção que ele tinha nas mãos, e ele valorizava essa bênção que Deus tinha dado. Amém? Se você já tem seus filhos, valorize essa bênção. Deus te deu uma bênção. Você tem uma bênção tamanha na sua mão. Eles podem ir muito mais longe do que você já foi. Eles podem ser muito mais crentes do que a gente. Amém? Glória a Deus. Tomara que sejam mesmo muito mais crentes que a gente, os nossos filhos. Eles sejam uma bênção. Mas isso só vai vir com responsabilidade, com o joelho no chão e oração. Isso só vai acontecer quando a gente ensina os caminhos para os nossos filhos. Quando nós oramos por eles, quando nós jejuamos por eles. E encerrando então, meu irmão, minha irmã, para nós recapitularmos: Deus me abençoou com uma esposa. Amém? Olha, os homens tão fracos, hein? Deus me abençoou com a esposa. Amém, irmãos? Amém. Isso, glória a Deus. Louva a Deus pela esposa aí, para você não apanhar depois. Louva a Deus. Fala assim, aí a esposa vai chegar em casa e falar assim: o pastor falou amém lá, você não falou amém na igreja. As mulheres fazem isso, não fazem? Fazem, eu sei que faz. O pastor falou lá para os irmãos falar amém na igreja pelas esposas, você não falou amém por mim. Você está com algum problema comigo? Qual é o problema que você está comigo? Não é verdade? Valorize a sua esposa, é bênção do Senhor.
Tem problema? Tem, mas fala: Deus, obrigado pela esposa que o Senhor me deu. Aleluia. Aqueles que são solteiros, falam assim: Jesus, amém também pela esposa que o Senhor vai me dar. Já quero glorificar o Senhor, né? Agora eles estão dando um monte de amém agora, com medo de apanhar. Não pare de dar amém, né? E as irmãs também, fala: Deus, o Senhor me abençoou com o esposo, amém? Amém. As irmãs são sempre fera, né? Amém. O Senhor me deu um esposo, Deus, obrigado. Senhor, está difícil, mas obrigado mesmo assim por aquele tranqueira, Senhor. Obrigado, Jesus, o Senhor vai me ajudar a cuidar dele. Obrigado. As irmãs que ainda não estão casadas, falam assim: obrigado, Jesus, já profetiza aquele varão abençoado. Glória a Deus, né? Aquele varão bonito, valoroso, gatão, né? Oh, glória, eu recebo, Jesus. Amém também. Oh, Deus, amém. O Senhor me abençoou, o Senhor me abençoou. Esse é o desejo de Deus, que a gente vive em família. E aqueles que já têm filhos, independente da idade, o Senhor me abençoou com filhos, eles são uma bênção, Jesus. Amém também. Amém. Meus filhos são uma bênção. Meus filhos são uma bênção do Senhor, uma bênção, uma bênção. Eles têm um monte de defeito, eles erram, eles têm problemas, tem umas coisas neles que eu vejo que eu acho que não vai dar certo, mas eles são uma bênção, porque foi o Senhor que me deu, e são uma bênção. Consegue entender isso, meu irmão, minha irmã? Eu sei que está meio repetitivo, eu sei, mas é esse padrão, é necessário. A igreja precisa de padrão. Existe um padrão, existe um padrão. Homens que são sacerdotes, mulheres que edificam a sua casa, e filhos que são como flecha na mão do arqueiro. Existe um padrão, e nós lutaremos por esse padrão. Existe um padrão de família diante do Senhor, existe um padrão de família diante de Deus. Existem filhos que serão uma bênção, existem esposas que ainda não são, mas serão uma bênção. Existem esposas que ainda não são, mas serão uma bênção, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E nós queremos encerrar esse culto cantando esse cântico de novo, mas principalmente orando ao Senhor, colocando diante de Deus. Quero convidar você a colocar a sua vida diante de Deus agora. Nós brincamos bastante, nós rimos bastante, mas nós sabemos que há algo espiritual acontecendo. Quando nós nos reunimos como igreja, há algo espiritual acontecendo. E a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Porta, meu irmão, minha irmã, não se mexe, é a igreja que tem que se mexer. Então essa noite nós vamos nos mexer em oração pelas famílias. Ore ao Senhor, ore aí, você que é casado, pelo seu esposo, pela sua esposa. Se ele está aí do seu lado, se ela está do seu lado, abençoa a vida dele, abençoa a vida dela, ora por ele, ora por ela. Fala: Deus, meu esposo é uma bênção. Deus, a minha esposa é uma bênção. Se os seus filhos estão aqui na igreja, ore por eles. Fala: Deus, os meus filhos são uma bênção. Eles são uma bênção. Mesmo aquelas irmãs que têm filhos um pouco mais velhos, que muitas vezes têm passado por lutas, aflições, profetiza também: Deus, os meus filhos são uma bênção. Eles são do Senhor, o Senhor me deu eles são uma bênção. As irmãs que não têm o esposo ainda na igreja, fale para Deus também, fale: Deus, o meu esposo é uma bênção, ele já é uma bênção. Eu quero profetizar que ele é uma bênção. Faça os filhos pelos seus pais também, nós não falamos sobre esse ponto, mas faça também. Agradeça pelo seu pai, agradeça pela sua mãe, agradeça pelos seus irmãos. Fala: Deus, a minha família é uma bênção, os meus pais são uma bênção, o meu irmão é uma bênção, a minha irmã é uma bênção. Eles são uma bênção, eu profetizo, Jesus. Ore pela sua casa, ore pelos seus filhos, ore pelo que você está passando, ore pelos problemas que você passa como casal. Ore ao Senhor, fala: Deus, meu casamento não vai bem, mas ele é uma bênção, ele é uma bênção, então me ajuda no meu casamento. Oh Deus, nós oramos agora, Pai, por cada família aqui representada. Deus, oramos pelos homens da nossa igreja,
que eles sejam sempre uma bênção. Que os homens dessa igreja sejam uma bênção, Senhor. Uma bênção como esposos, uma bênção como filhos, uma bênção como pais. Que eles sejam uma bênção, Senhor. Oramos pelas nossas mulheres, Pai. Deus, que as mulheres dessa igreja, Senhor, sejam sempre uma bênção como esposas, uma bênção como mães, uma bênção como filhas. Em nome de Jesus, nós profetizamos que as mulheres da nossa igreja são uma bênção, em nome de Jesus. Pai, profetizamos sobre os nossos filhos. Deus, os nossos filhos são uma bênção, independente da idade deles, independente da profissão deles, independente das lutas que eles têm passado. Deus, os nossos filhos são uma bênção, e eles irão mais longe que nós fomos, eles irão mais longe do que nós fomos. Se nós ganhamos 10 para Jesus, eles ganharão 1000. Se nós fomos formados, eles serão mais formados ainda. Se nós fomos abençoados financeiramente, eles serão abençoados financeiramente mais ainda. Em nome de Jesus, a próxima geração será ainda mais uma bênção, Senhor, porque hoje nós escolhemos profetizar bênção. Nós escolhemos profetizar bênção. Então Deus, cuida de nós, cuida da nossa família, cuida de tudo que somos, de tudo que temos, em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor nos acompanhe, que a bênção do Senhor esteja sobre nós, que nós possamos entender, Senhor, que nós possamos entender que o Senhor nos deu bênçãos e que elas precisam ser cuidadas. É nossa responsabilidade, é nosso compromisso como povo cristão, sermos uma bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se colocar em pé, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração bem breve, encerrando, e depois nós cantaremos esse cântico como uma oração final sobre as nossas vidas. Deus, te agradecemos, ó Pai, te agradecemos por essa palavra, te agradecemos pela nossa igreja, te agradecemos porque a tua palavra traz um padrão de homens segundo o teu coração, um padrão de mulheres segundo o teu coração, um padrão de filhos segundo o teu coração, um padrão de pais segundo o teu coração. Deus, age na nossa vida, age na nossa história, nos alinha como igreja, nos alinha ao simples, nos alinha ao padrão, traz um alinhamento sobre a tua igreja, nos alinha no teu propósito, para que nós possamos crescer como famílias, para que nós possamos crescer como igreja. Alinha a nossa vida com a tua santidade, alinha a nossa vida com o teu querer. Que o Senhor seja o nosso padrão, que o Senhor seja o nosso norte, que nós sigamos o alvo que é Cristo, que o Senhor seja aquele que direcione os nossos caminhos dia após dia, em nome de Jesus. Pai, que a tua bênção, que é esse Deus de amor, esse Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, seja sobre nós. Que a bênção do Filho, Cristo, o Salvador ressurreto, que não está morto, mas vive para sempre, esteja sobre nós. E que a bênção do Espírito Santo, que é aquele que nos encoraja a prosseguir, que nos encoraja a cuidar das bênçãos que tu nos destes, que nos encoraja e nos consola nos momentos difíceis, esteja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, sobre a nossa igreja, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Amém, amém.
os teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, sua família, os teus filhos, sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, teu riso e teu choro. É contigo a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, seus filhos e os filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo e de dia e de noite, tua entrada e saída, e teu riso e teu choro. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, por ti, é contigo, é por ti. Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Esse é Esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta.